Hoje nós vamos entender as diferenças entre as molas, os óleos, os pistões e os amortecedores do RC2. E aí pessoal, tudo na manha com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Monteiro, eu estou no hobby há 7 anos e há 3 na categoria de RWD. Antes de começar, eu queria agradecer a todos pelos feedbacks passados dos últimos 2 vídeos da série de setup, na traseira e na frente do RC de Drift. Caso vocês não tenham assistido, eu recomendo assistir, vai ser os 2 primeiros links aqui da descrição. Hoje eu vou falar dos amortecedores, como eu já disse, e eu sei que tem muito vídeo na internet mostrando como monta, como fecha um amortecedor e etc, então eu vou pular essa parte. Posso até deixar algum link aqui na descrição de alguém que já tenha feito um vídeo desse, para vocês poderem olhar, caso vocês tenham interesse. E eu vou focar aqui em falar como funciona cada parte individual do amortecedor. Então, como funciona o shaft, como funciona o pistão, qual a função do ring e por aí vai, beleza? Como tem o efeito do óleo no carro, as molas e etc, beleza? O pistão é esses carinhas aqui. Eles podem ter diversos formatos, igual vocês conseguem ver aqui, né? Vocês podem ver que, por exemplo, esse aqui ele é meio curvadinho, então ele tem uma bordinha aqui mais afiadinha. Esse cara aqui ele já é todo igual, né? Dos dois lados. Os pistões eles também podem ter furos de tamanhos diferentes. Por exemplo, esse cara aqui tem 1 milímetro de o furo do pistão. Esse daqui já é 1,2 milímetros, se eu não estou enganado. Eles podem ter vários furos. Aqui a gente tem pistões com 4 furos, mas aqui, por exemplo, eu estou usando um pistão com 8 furos de 1 milímetro cada. E o papel deles, pessoal, é definir quanto de óleo vai passar dentro do cilindro do amortecedor. Então aqui vai estar cheio de óleo, né? E quando o amortecedor está trabalhando, ele está fazendo esse movimento. Quem define a velocidade dele é o pistão e é óbvio, né, a densidade do óleo. Então, quanto mais furos tivermos, ou mais alargado for os furos, ou menor for o pistão, mais rápido o amortecedor vai funcionar. Bom, aqui nos óleos, pessoal, nós temos 2 tipos: o óleo de silicone e o óleo mineral, certo? A diferença maior entre eles é que o óleo de silicone ele não tem tanta alteração de temperatura, já o óleo mineral sim, e isso acaba sendo bom porque o carro fica mais, como é que eu posso dizer, o movimento fica mais suave. Porém, a minha experiência com o óleo mineral, pessoal, me mostrou que ele precisa de um amortecedor preparado para ele, vamos dizer assim. Quando eu estava usando ele com o meu amortecedor da Yokomo, com o Big Body, eu estava tendo bastante dificuldade porque eu acho que ele estava inchando o O-ring, certo? E aí, quando o O-ring inchava aqui e o carro fazia esse movimento, ele travava, ele ficava travando o shaft, né? Ou então o próprio pistão inchou, pessoal, e aí ele, nesse movimento, ele ficava travando. Eu não sei dizer exatamente o que estava prejudicando o trabalho do amortecedor, mas a conclusão que eu cheguei foi essa: para você usar o óleo mineral, você precisa ter um amortecedor preparado. O que eu costumo ver o pessoal usar é aquele amortecedor da Overdose HG, que é inclusive a mesma marca do óleo que eu estou usando, que é um amortecedor sensacional. Ou eu já vi também muita gente usando o TRF com algumas peças da Topline. Bom, os óleos, pessoal, eles também têm outra diferença, que é a densidade deles. Como vocês podem ver aqui, eu tenho aqui nos óleos de silicone de 100, 150, 200, 250 e 300. Esses números aqui é a densidade deles. Quanto maior é essa densidade, mais, como é que eu posso dizer, mais denso é o óleo, né? Aqui no mineral eu só tenho esse modelo, que é o 15WT, e ele seria o equivalente ao 150. Bom, então o comportamento dos óleos, pessoal, eu vou tentar demonstrar para vocês aqui, mas ele é bem simples também, tá? O óleo ele vai trabalhar em conjunto com o pistão. Então o que acontece? Quanto menor for a densidade do meu óleo, certo? Mais óleo vai passar por aqueles furos do pistão. Então mais rápido vai funcionar o meu amortecedor.
né? Então eu coloquei aqui nesse amortecedor aqui um óleo de 100 de silicone para mostrar para vocês o funcionamento dele. Ó, você vê que o rebound dele é bem rápido, certo? Isso porque tá passando mais óleo por aqueles furos do pistão que a gente viu mais cedo. Por outro lado, pessoal, quando a gente está usando um óleo com maior densidade, né, mais suave ou mais lento vai ser o trabalho do nosso amortecedor. Isso porque com óleo de maior densidade ele vai passar menos óleo pelos furos do pistão, certo? Então se a gente ver aqui, ó, eu montei agora esse aqui com óleo 300. E aí, ó, a gente pode ver que ele é bem mais suave ou bem mais lento do que o amortecedor com óleo 100. A gente vem aqui, ó. Por fim, então, para fechar a parte interna do amortecedor, pessoal, a gente vai ter os O-rings, certo? E o shaft. O O-ring, ele é o anel de vedação do amortecedor aqui na parte de baixo dele. Então aqui, ó, vai um O-ringzinho desse azul que eu estou usando, da Yokomo, e o papel dele é vedar essa parte de baixo do amortecedor. Por ele, pessoal, também vai correr o shaft, né? Que é esse carinha aqui, esses carinhas aqui. E apesar do papel do O-ring ser vedar o amortecedor, ele não pode de forma nenhuma travar o movimento do shaft, ele tem que ser bem suave. E se isso não estiver acontecendo, o nosso amortecedor não vai ter um movimento uniforme e vai acabar fazendo diferença no trabalho dele durante o movimento do carro. Esses dois caras, pessoal, eles também têm variação, né, de tamanho. Você pode ver aqui no O-ring, a gente tem vários tamanhos. Densidade também, esse aqui é mais duro do que esse aqui, e esse aqui é o mais duro de todos os três. E o shaft também tem diferença de tamanho e de material também. Esse aqui é de titânio, esse aqui é de alumínio e por aí vai. Porém, o importante aqui é que a gente consiga a melhor vedação possível, né? E o movimento do shaft mais suave possível também. Então, se a gente estiver conseguindo atingir esse objetivo, a gente já encerrou por aqui. Por fim, pessoal, mas muito importante, a gente tem as molas, certo? As molas, elas vão ter também diferenças entre elas. Vai ter molas mais duras, que é o caso dessa, molas macias, que é essa daqui. Tem molas com menos elos, molas com mais elos e por aí vai, certo? Eu enxergo elas como complemento do conjunto do óleo e pistão. Isso porque, pessoal, as molas elas também influenciam na velocidade que o meu amortecedor vai reagir. Por exemplo, se eu resolver usar uma mola de alta resistência com óleo de baixa densidade, que é esse óleo 100 que eu estou usando aqui, o meu amortecedor ele vai ser duro, certo? Por causa da mola, mas ele vai ser bem sensível por causa da densidade do óleo que eu estou usando, que é baixa. Por outro lado, se eu resolver usar o óleo de alta densidade, né, que é o óleo que eu peguei ali de 300, com uma mola de alta densidade, com a mola de alta resistência, a gente já vai ter um amortecedor duro por conta da mola, certo? Mas ele já não vai ser tão sensível e o movimento dele vai ser um pouco mais suave, talvez mais progressivo, a gente pode dizer assim, por conta da densidade do óleo. As molas, pessoal, com menos elos, elas vão descomprimir mais rápido do que as molas de vários elos. E isso vai acabar ajudando a gente em alguns setups, porque elas vão voltar para o ponto inicial delas mais rápido do que as molas com muitos elos. Bom, no geral então, pessoal, as molas mais duras, elas vão nos oferecer menos gripe, né? Porém elas vão dar mais estabilidade para o chassi. E as molas mais macias, como essa daqui,
elas vão nos proporcionar mais gripe e mais balanço para o chassi. É o seguinte, os meus amortecedores eu montei ali para vocês ali mais cedo, mas só para demonstrar rapidinho como que é a diferença de trabalho de um óleo mais grosso para um óleo mais fino, certo? E esse não é o jeito certo de montar. A forma correta seria eu tirar todo o ar que está dentro do amortecedor antes de fechar ele. Eu vou deixar um link aqui na descrição de um vídeo onde um amigo nosso está fazendo essa montagem e vai ficar mais claro para vocês, beleza? Bom pessoal, então é isso, eu espero que o vídeo tenha sido esclarecedor para vocês. A gente vai encerrando esse vídeo por aqui. A gente falou aqui de pistão, de o-ring, do shaft, do óleo, né, que são os componentes internos do amortecedor. Eu já tinha gravado também como funciona a questão da posição dos amortecedores no carro e do funcionamento em geral do amortecedor, mas o vídeo ficou muito longo, então eu preferi cortar ele e a gente continua o próximo vídeo a partir daqui onde a gente parou, beleza? Assim que eu publicar ele, eu posto aqui nos comentários desse vídeo e também na descrição. E muito obrigado aí pra todo mundo. Quem curtiu deixa um like, quem não curtiu deixa um dislike. E comenta aí também se vocês acham que faltou alguma coisa ou se alguma coisa que eu falei é diferente ou coisa do tipo. Beleza, pessoal? Valeu!